você? Você é mais exigente com seu filho ou você é mais liberal? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Kobe, no Japão, revelou que os filhos de pais mais rígidos alcançavam boa renda e uma alta nota, tá? Na escola. Mas será que eles são mais felizes? São mais alegres? A gente vai trocar uma ideia agora com a Amanda Escarante, né? Psicóloga. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Rose. A gente estava já conversando aqui né, no intervalo. Existe mesmo um modo de educar? Porque tem alguns pais que falam assim, ai, meu pai me reprimiu tanto, meu pai era tão bravo, meu pai era tão rígido, então com meu filho eu vou fazer diferente. E tem alguns pais que ainda continuam rígidos. Existe um modo correto? Pois é, né? Essa questão de educar o filho é uma questão muito polêmica. Eu acho que regra não existe, né? Assim, uma regra certa que é aquilo e que vai transformar o seu filho num sujeito exemplar. Eu acho que a gente está sempre em quase todos os aspectos da vida buscando um equilíbrio, né? Então, assim, da mesma forma que existem aqueles pais super liberais, também tem aqueles pais super conservadores. E se você for buscar na história de vida deles, realmente pode ser isso que você falou, eu sou muito conservador porque eu fui educado assim. Então, eu apanhava, então também vou bater no meu filho. Ou do contrário, foi tão conservadora a educação dele que ele falou, não vou ter isso aqui em casa, meus filhos podem tudo. Mas aí hoje a gente vê as implicações, né, de tudo isso. Tudo isso. Já tem uma perguntinha, ela não quis se identificar, mas ela disse assim, eu tenho uma menina e um menino. Eu tenho que tentar criar os dois educadamente, porque sempre tem aquela história que a menina tem que ser uma educação mais rígida. Eu vou estar fazendo certo? Eu tenho que ser mais rígida com a minha filha do que com o meu filho? Eu acho que não tem essa diferença, né? Eu acho que a mesma educação, os valores que uma família carrega, eu acho que isso tem que ser colocado para todos os filhos, né? De forma igual. Eu acredito que essa questão de limite que as pessoas falam hoje, que a gente fala que necessitam tanto colocar nos filhos, vem carregado de uma questão muito negativa, né? De, você precisa colocar limite no seu filho, olha o que ele está fazendo. E eu acho que não, eu acho que o limite, quando bem colocado dentro de casa, ele vem carregado de amor, né? Porque o não, muitas vezes, é uma preocupação. Eu acho que até que ponto, a Luzineide, né, um beijão, disse assim, até que ponto eu tenho que falar sim e não, até que idade para os meus filhos? Acho que a vida toda, né? Eu acho que essa questão de sim e não é uma questão muito cultural e muito da família. Tem família muito liberal, né? Não tem horário, não tem regras, o que acontece? Aí a criança, a partir do momento que ela se insere no meio social, vai para uma escola, ela se depara com as regras. Com o momento de comer, o momento de fazer atividade, de brincar, e aí ela se frustra, né? Porque ela não teve essa experiência dentro de casa. Então é mais fácil ela ser frustrada e ter alguém que ama ela, como os pais educadores, e conversar isso enquanto está em casa, do que, vamos supor, quebrar cara ou se frustrar lá fora que não vai ter ninguém para ampará-lo, né? Tem muitas coisas que dizem assim também, que os pais muito rígidos e que falam muito não para os filhos, essas crianças elas não são tão felizes, elas não conseguem ser tão felizes. Isso seria um mito, seria uma verdade? Essas crianças que levam muito não durante todo, com um pai muito rígido. O pai muito rígido é assim, não é uma regra, mas a maioria dos filhos que é criado num ambiente muito conservador, que tirou uma nota 9, em vez de você falar, olha, muito bom 9, vamos estudar mais, vai que você consegue um 10. Não, aí é um diálogo diferente, chega, não fez mais que sua obrigação, tem que tirar 10. Essa criança que recebe esse não carregado de imposição, se torna um adulto muito inseguro, né? Então ele foi criado na base de que nunca estava satisfeito, e essa insatisfação permanece no... Vou puxar só o seu colar um pouquinho, tá? Pra não... Essa insatisfação, ela permanece na vida pessoal, nas relações, então é uma insegurança que a criança vai carregar pro resto da vida, né? Olha só, birra, é a Meire, né, de Maringá, um beijão pra Meire, tá assim, olha, meu filho tem 4 anos e ele faz muita birra. Isso é uma questão da idade, vai passar, ou como que eu tenho que lidar com essa birra? A birra, sim, é uma questão da idade. 4 né? anos tá normal, 4. Tá, Meire? Depende da birra, depende do lugar. Porque aí tem crianças que faz, tem criança que não faz, né? Então tem criança que é mais calma. Primeiro que é uma questão de personalidade. Personalidade a gente herda muitas coisas e os valores são aprendidos. Então, uma dica é assim, desde logo, muito cedo, às vezes a gente subestima, acha que a criança ou o bebê não entende muita coisa. Então assim, já colocar o limite desde cedo mesmo,
explicando as regras dentro de casa, isso com muito, e sempre explicar o porquê. Não adianta só falar não, tem que falar não e explicar as consequências, né? Acontece umas coisas, principalmente eu não tenho filho, né? Quando a gente não tem filho, a gente estava no mercado e a criança chorava, mas chorava, esguelava, né? E aquilo vai incomodando a gente, mas a mãe deixou. Isso tá certo, não tá? Porque ela tem que deixar. A gente estava em volta, todo mundo fica olhando aquela criança se esguelando, acho que ela queria tal coisa. E a mãe deixou. Isso é normal? Tem que deixar mesmo a criança. Exatamente. A mãe faz até um pouquinho de vergonha. Passa vergonha, mas é uma questão de frustração. Peraí, você quer levar 5 pacotes de chips? Não, não pode. Você vai chorar? Pode chorar. Pode chorar. No sentido assim, depois você vai sentar, explicar com essa criança o porquê, porque não pode comer, as implicações, sempre explicando o porquê, mas evitar sempre satisfazer, porque essa criança não vai ter limite. Não, né? hoje ela quer uma, ela quer 2, exatamente. ela quer Então, 3. se a mãe hoje aguentou ela chorando 5 minutos, amanhã ela aguenta 10, e aí vem aqueles truques, né? Não, eu dou um eletrônico para ele ficar quietinho, eu dou um eletrônico para ele ficar quietinho. Isso é um mal também, Isso não é um mal, porque assim, tudo bem, é explicável, os pais chegam cansados em casa, não tem muito tempo para brincar, mas assim, a partir do momento que você teve um filho e decidiu, é uma responsabilidade sua, não só cumprir as necessidades de comida, de vestir, mas também afetiva, de sentar 10 minutos e brincar com ele, né? Então, assim, você está postergando uma atenção que você vai estar depois. Porque se enquanto tem 4, 5 anos, você coloca um eletrônico e ele fica tudo bem, fica quietinho, na adolescência esses problemas vão retornar de uma maneira mais grave. Eu acho que todo o fundo que tem ali que a gente conversou e que eu conversei com você é o diálogo. Exatamente. Mesmo desde pequenininho. Sempre tem que ter um bom diálogo, né? Sim, sentar. Porque sim, se não, porque não, se Exatamente. talvez, porque talvez. Exatamente, para a criança ter explicado para ela mesma por que ela não pode. Por exemplo, por que todos os meus amigos podem fazer uma coisa e minha mãe não deixa? Né? Ou porque eu tenho 12 anos, eu tenho amigos que estão indo em festas e que têm bebida alcoólica e eu não posso. Não, a mãe está falando que não por um cuidado familiar mesmo, né? Para não ter consequências graves, influências ruins, porque um adolescente ainda não tem uma maturidade que ele acha que tem, né? Acho que tem, né? Exatamente. Sempre acha que tem, né? Sempre acha que já é super adulto. Principalmente assim, 14, 15 anos, que é uma fase que eu que acho não é que nem tão criança e não é nem tão adulto. Não Então, adulto. é uma fase para a gente ficar com o olhar um pouquinho mais atento, Tá. né? Porque tá a informação de identidade, né?